Queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é motivo de alegria, nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Jó, livro de Jó, de número 38. Glória a Deus. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Quero estender as minhas congratulações e gratidão a toda essa igreja que tem confiado em nós. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isaac, pela vida do pastor Maico, a toda a membresia, a cada obreiro, a cada pessoa, membros, visitantes e congregados. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Ademir, o qual eu tenho aprendido muito e será o meu mentor nessa jornada de hoje por diante. É desafiador, mas evangelho é renúncia, e se a gente não renunciar o terreno, como ganharemos o céu se não renunciarmos aqui na terra? Então estamos indo com uma missão, vamos prosseguir, vamos avante, vamos granjear almas para o reino, porque esse ainda é o propósito dessa igreja, amém? Glória a Deus. Capítulo 38 do livro de Jó, quem achou, diga amém. Depois dessas coisas, Deus respondeu a Jó, amém? Toma o teu assento, glorificando a Deus nessa noite. Em outras versões está escrito: e depois disso respondeu o Senhor a Jó no meio do redemoinho. Mas a minha versão diz: e depois dessas coisas Deus respondeu a Jó. Olhe para alguém que está do teu lado, diga assim: depois dessas coisas Deus respondeu a Jó. Agora novamente, olhe para ele na qualidade de palavra profética, diga para ele: depois desse culto, a tua história não será mais a mesma. Você crê, você crê, você crê, você crê. Queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros escritos, nós nos deparamos com mensagens poderosas e eficazes, mensagens que foram verbalizadas pelos homens santos de Deus, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jó, eu acho um livro extraordinário, no que diga na literatura das suas palavras, no que diga do socorro, no que diga da esperança, no que diga da provisão de Deus. Aqui estamos diante de uma das histórias mais conhecida da Bíblia Sagrada, Jó, dentro da cronologia sagrada. Se fosse a Bíblia escrita de maneira cronológica, o livro de Jó estaria do lado do livro do Gênesis, porque dizem os estudiosos que Jó é do mesmo tempo de Noé e Abraão, ou seja, no princípio de tudo, diz a Bíblia, que Jó era um homem temente a Deus, sincero, e desviava-se do mal. Jó não se via apenas a Deus por dinheiro e bens que possuía, e a história diz que Jó, como homem de muitas posses, era o homem mais poderoso do Oriente. Apesar de ter posse e ter adquirido bens, a Bíblia diz que ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Mas perceba, Jó, apesar dos bens, do ouro, da prata, ele não se movia apenas por dinheiro e bens que possuía. Jó se movia pelos altares que ele levantava. E diz a Bíblia Sagrada que quando seus filhos iam dar banquete, ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, para que, se porventura os seus filhos tivessem pecado, Deus lhe perdoasse. Jó é nada mais, nada menos, senhoras e senhores, do que um adorador previdente. Observe que Jó, ele não oferece sacrifício no futuro,
daquilo que aconteceu no passado. Ele oferece sacrifício hoje para que Deus pudesse agir no seu futuro. Repita comigo: Jó era um adorador previdente. Era alguém que sempre tinha uma oferta no altar. E diz a Bíblia que agora o mundo espiritual vai se mover, sem que Jó tivesse a plena consciência disso. Perceba, e Deus vai expor diante do maligno o caráter e o testemunho de Jó. No intervalo de tempo, a Bíblia diz que Satanás introduz na presença de Deus e dos anjos de Deus, e a primeira pergunta que Deus direciona para ele é: de onde vens? Ele responde dizendo: venho de passear a terra e de rodeá-la. Daí aprendemos que uma das atribuições de Satanás é de conhecer a geografia da terra. E quando isto é respondido, Deus imediatamente replica dizendo no verso 8 do capítulo 1: observaste tu o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ok, então o plano de Satanás é: vamos acabar, vamos derrubar com toda a estrutura dele. Então perceba, todo ser humano está equilibrado no tripé de estrutura espiritual. Repita isso comigo: todo ser humano está equilibrado no tripé de estrutura espiritual. Repita comigo: primeiro, estrutura física do corpo. Segundo, estrutura emocional da mente. Terceiro, estrutura espiritual. E o plano de Satanás não é atacar uma perna do teu tripé, ele quer derrubar o tripé inteiro. Então ele vai adiante de Deus e diz: não é problema ele ser fiel, mas o Senhor facilitou para ele. Numa linguagem mais nossa, não lhe falta ouro, não lhe falta gado, não lhe falta prata, não lhe falta as coisas terrenas. Então Deus onisciente, ele dá a legalidade para Satanás tirar todos os bens daquilo que Jó possuía. E ele olha e diz: eu vou tirar tudo que ele tem, mas ele vai blasfemar na tua face. Então Deus dá a legalidade. Senhoras e senhores, em um dia Jó perde tudo. E quando ele perde tudo, Satanás se apresenta e diz: xinga Deus, fala mal de Deus. Eu quero ver se tu é crente agora, estando com a porta fechada, estando com os filhos nas drogas. Eu quero ver se tu vai naquela terça profética adorar a Deus no estado em que você se encontra. Mas essa foi a voz do diabo. Mas a voz de Deus nessa noite ecoa sobre o quatro cantos dessa congregação e está dizendo: ainda há esperança. Aonde Satanás colocou um ponto final, hoje Deus está bradando dos altos céus sobre a tua vida. Estou colocando uma vírgula e estou dizendo: é apenas o recomeço de uma grande, linda história que eu irei fazer. Então, Satanás tem um plano. Repita comigo: Satanás tem um plano. Eu vou acabar com toda a estrutura dele. Mas quando Satanás, ele entra para atacar o tripé das emoções, a Bíblia diz que o espírito da morte entra dentro da sua casa sem bater na porta. E quando o espírito da morte entra dentro da casa de Jó, em um dia, dentro de uma mesma casa, em uma só noite, Jó recebe a notícia de 10 falecimentos, não de conhecidos, não de Beltrano, não de Ciclano, mas de 10 filhos seus mortos de uma vez. Fulano é seu filho? Sim, morreu. Beltrano é seu filho? Sim, morreu também. Pastor Maico, a psicanálise prova que não tem mente aguçada que aguente
uma pancada tão forte no mesmo dia. Era para Jó se desmontar emocionalmente. Satanás preparou o laço e disse: agora ele desmonta. Agora a emoção dele vai para o chão. Oh meu Deus. Agora não dá mais para ele. Agora o ministério dele acabou, está falido, não tem vez. Perceba o texto, que Jó, ele pega um caco de telha para coçar as feridas, porque a alma dele não se deteriorou. Vou repetir, só um entendeu. Enquanto Satanás está falando: levei os teus filhos, levei o teu ouro, levei a tua prata, levei o teu gado, levei tudo que você tem. Jó, ele olha para o lado, não vê nada. Ele olha para o outro, não vê nada. Ele pega um caco de telha e coça as feridas, porque a alma dele não se deteriorou. Na linguagem mais nossa, a alma dele não se abalou com aquilo que estava acontecendo no seu exterior. Por mais que Satanás envie a prova, por mais que Satanás envie o empecilho, o bloqueio, Deus está dizendo: não se abale com aquilo que está acontecendo do lado de fora, mas que ficará intacto aquilo que você carrega do lado de dentro. Há uma promessa de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa. Há uma promessa de Deus que você carrega, e Satanás está dizendo: vou abalar essa promessa, vou derrubar, vou mexer com a estrutura dele, vou acabar com a estrutura dela. Mas Satanás, oh glória, não vai dar mais para ele. Deus está dizendo: Satanás pode ser o mais covarde para te atacar, mas Deus é o mais eficaz para te defender. Diga isso para uma, duas, três pessoas. Diga assim: Satanás pode ser o mais covarde para te atacar, mas Deus é o mais eficaz para te defender nessa noite. A minha Bíblia diz que se por um caminho veio o teu adversário, por 7 caminhos ele vai ter que pegar a mala e vai ter que ir embora, porque a vitória é do povo de Deus. Aonde está o povo adorador que vai morar no céu? Quando Satanás ele ataca o tripé das emoções, ele percebe que nada da vida de Jó se deteriorou. Então ele vai atacar o tripé espiritual. E quando ele ataca o tripé espiritual na vida de Jó se fortalece. Olha para seu irmão e diga assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Satanás está dizendo: não vai dar mais para você, tem muito tempo essa promessa, mas Deus é Deus de promessas antigas. Deus é Deus de promessas antigas, e Ele está me dizendo: diga para a minha igreja que eu estou renovando promessas antigas. Aquelas que Satanás disse já acabou, aquelas que Satanás disse que tira do papel, aquelas que Satanás disse joga fora da tua agenda. Deus está me mandando dizer: fica tranquilo, porque o ano de 2026 será o ano do rebento de Deus sobre a tua história. Ok? Perceba, eu estou pregando uma mensagem numa perspectiva de milagre. Satanás atacou o tripé de Jó para ver se Jó baixava. Jó não baixou. Satanás atacou o tripé das emoções da vida de Jó para ver se Jó baixava. Jó não baixou. Satanás tentou atacar o tripé espiritual na vida de Jó e para ver se ele baixava. Jó não baixou. Satanás, oh glória, teve que ouvir que quando Jó ele se levanta do pó, do monturo e da cinza, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você não tem noção o
peso que tem essa palavra, o termo bendito, porque o inferno já havia preparado para ouvir da boca de Jó: maldito seja o Deus que me deu e agora está tornando atrás. Só que naquele dia a lógica humana teve que ser contrariada mais uma vez, porque da boca de Jó saiu: bendito, 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 bendito. Quer entender o evangelho? O segredo do evangelho: o evangelho não tem segredo. O evangelho, para você entender, é isso aqui. Esquece a lógica humana, porque esse Deus que nós servimos, Ele vai fazer coisas que foge da lógica humana, porque com Ele menos é mais, porque com Ele o muito é pouco, porque com Ele o pouco, oh glória, é muito, porque com Ele o paralítico é levantado, é curado. E você nesta noite está aqui para dizer: Deus, a minha causa parece impossível. Nós servimos ao Deus, senhoras e senhores, das causas impossíveis. Eu nunca vi Deus levar alguém para o deserto sem propósito, mas eu já vi pessoas se perderem no deserto por causa do propósito. O tempo que determinará você estar no deserto revelará a sua personalidade, que você permanecerá nele. Se você for murmurador, 40 anos para você. Mas se você for adorador, Deus faz revogar os anos de vitória. Abra sua mão em nome de Jesus. Diga assim: Deus, hoje eu quero me posicionar como adorador. Diga: hoje eu não venho te pedir, eu venho te adorar. Diga assim: em nome de Jesus, que toda a qualidade da promessa venha a ser revogada na totalidade da minha adoração nessa noite. Posso falar? Quanto mais você adora, mais a bênção chega. Quanto mais você dá glória, mais a bênção chega. Quanto mais você dá aleluia, mais a sua fé vai sendo fortificada. O nosso exemplo de primazia de fé, Abraão, foi um homem usado por Deus em seu próprio tempo, e a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você percebe que quando as coisas vão de mal a pior, quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, as coisas só pioram. E quando você percebe a lógica do mundo espiritual, quando as coisas estão de mal a pior, quando você dá glória, quando você dá aleluia, quando você entra em uma atmosfera que não é terrena, uma atmosfera mais profunda, você consegue enxergar as belezas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Na história de Jó, olha para cá, na história de Jó, o diabo só fala até o capítulo 38. Repita comigo: na história de Jó, o diabo só fala até o capítulo 38. Até o 37, todo mundo fala, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. Até o 17, o diabo está falando: levei os teus filhos, levei o teu ouro, levei o teu gado, levei a tua prata, levei todos os teus filhos. Até o 37, todo mundo fala o que acha, todo mundo está querendo arrancar uma casquinha de Jó, todo mundo está querendo dar palpite. Aos animais deles morreu porque ele pecou, o ouro dele foi retrocedido porque ele está em pecado. Todo mundo está batendo, todo mundo está querendo esfiziar. Só que a minha Bíblia diz que no capítulo 38, que depois
depois dessas coisas. Depois de quê? Depois que o diabo falou, depois que a morte falou, chega a vez de Deus no capítulo 38. E Deus diz: e depois dessas coisas, Deus respondeu a Jó. Em outras versões está escrito: e Deus respondeu a Jó no meio de um grande reboliço, de um grande redemoinho. Se prepara, porque ainda essa semana o Senhor vai se revelar na tua casa. Ainda essa semana o Senhor manifestará a sua glória no meio desse redemoinho. O que você está dizendo acabou, não tem mais jeito, não tem solução. No meio do caos, Deus vai fazer renascer uma nova esperança. Continua orando, continua cantando, continua perseverando, continua com a mão levantada, continua buscando a Deus, continua sendo fiel, continua sendo sincero, continua servindo a Deus tementamente, continua servindo a Deus com humildade. Porque Deus vai superar as suas expectativas. Olhe para ele, olhe para ela, diga assim: o que você está esperando é pouco demais para o que Deus vai trazer daqui a pouco. Ele não entendeu, diga assim: ó, o que você está pedindo hoje é pequeno demais para o tamanho do nosso Deus. Ele vai fazer o impossível acontecer, vai superar as tuas expectativas, e no final você vai dizer: Deus é fiel. Até o 17, o diabo está falando: levei os teus filhos. Até o 37, os amigos de Jó não conseguem ver outro desfecho para ele além da morte. Oh, glória. Mas quando Deus fala, Deus entra no capítulo 38 para acalmar o coração de Jó e dizer: Jó, fica tranquilo, eu estou no controle da situação. A tua história não depende da morte, Jó. A tua história não depende dos teus amigos, Jó. A tua história não depende da tua esposa. A tua história está na palma, cravada na minha mão. Posso falar sim ou não? A tua história e a tua vida não depende do diagnóstico do médico. A tua vida não se resume mediante aquilo que já falaram contra você. Porque tem pessoas que estão me ouvindo, pastor Maico, que já estão passando por um trauma terrível que passaram na infância. Mas Deus está dizendo: a tua história não se resume daquilo que a tua mãe, o teu pai, o teu avô já falou para você, não. O que vai resumir a tua história ser concretizada é aquilo que Deus já determinou sobre a tua história. Quando o diabo está falando, ele diz: levei os teus filhos. Quando os amigos estão falando, eles falam: você está em pecado. Mas quando Deus fala, todas as portas que estavam fechadas se abrem de novo. Posso falar sim ou não? Enquanto a morte está falando, portas se fecham. Enquanto os amigos estão falando, portas se fecham. Mas quando Deus fala, todas as portas se abrem de novo. Levanta a tua mão que eu já tenho uma palavra profética. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Fica de pé comigo, dizendo: a última palavra vem do Senhor. No capítulo de número 8, no versículo 7, há um homem chamado Bildade, e ele invade a história de Jó no capítulo 8 e no versículo 7 para dizer, para os irmãos entenderem que antes de Bildade falar o que eu vou falar, o desfecho de Jó não era favorável.
era completamente desfavorável. Ele estava com lepra, ele já havia perdido tudo. Só que Bildade entra no capítulo 8, no versículo 7, para profetizar isso aqui. Ele vê outro desfecho de esperança na vida de Jó, e ele diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. A palavra sobremaneira quer dizer, traduzida como uma maneira jamais vista antes na história. Só, senhores, que isso ele profetiza. Nós estamos falando em capítulo 8. Ainda muitos capítulos tiveram que rolar até a história de Jó se concretizar e a profecia se cumprir. O que eu estou querendo vos dizer é que no princípio Deus vai fazer promessa, e a promessa para alguém pode ser pequena, mas no final Deus vai revelar. No final Deus irá mostrar. Ok? E o que isso significa? Significa que isso dá espaço para os críticos, porque Deus trabalha com os críticos. Ok? Jó, quando foi que Bildade profetizou na tua vida? Capítulo 8, versículo 7, nada mais que isso. Ok? Mas estamos falando, folheando, de capítulo 20. Nós estamos falando de capítulo 25. Nós estamos falando de capítulo 37, aonde a morte já falou, onde os amigos falaram, onde ele já perdeu tudo. Ok, os críticos entram. E aquela promessa que Deus te fez, será que não vai cumprir? Será que aquele profeta chamado Bildade, que Deus usou, entre aspas, ele estava na carne para profetizar aquilo na emoção? Os críticos estão dizendo: será que verdadeiramente aquela era a promessa de Deus para a tua vida? Os críticos estão dizendo: será que vai se cumprir? Disse que Deus vai te dar uma casa própria, mas você ainda mora de casa alugada. Disse que Deus vai te dar um carro e você ainda continua pegando Uber. Os críticos estão dizendo. Mas esta é a voz dos críticos. Há uma graça de Deus que está pairando sobre esse altar, e essa graça é como chuva que está regando toda a alma sedenta aqui nessa noite. Elemaio heriga sopra mandaraio fogederigaça uribicante o rebacaio relegaio foregue. Deus está dizendo: não dê ouvido à crítica, não dê ouvido aos críticos. Você pode se abalar, você pode se entristecer, mas calma, eu estou chegando no capítulo 38 para acalmar o teu coração e te dizer: ainda está no controle Deus da situação. Ok? Deus fala no capítulo 38. Deus fala no capítulo 38. E Deus apenas só faz falar. Mas no capítulo 42, a Bíblia diz que Jó se encontra numa situação de clamor. Jogou a sua alma no chão, rasgou as suas vestes, e ele faz uma oração sincera. Olha para cá. Intimidade com Deus não é credencial. Intimidade com Deus não é a tamanha posição que o elemento se encontra, a pessoa se encontra. Intimidade com Deus é individual, cada um tem a sua. E Jó, ele se rasga, ele faz as críticas como um combustível para a oração. E sabe o que ele faz? Agora ele se encontra orando pelos próprios amigos, entre aspas, que estavam dizendo que ele estava em pecado, que a história dele já havia terminado e que não via outro desfecho para ele além da morte. Jó agora está assim, ó: Senhor, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, abençoa o beltrano. Jó está orando pelos seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto Jó está orando pelos seus amigos, as ordens naturais das coisas Deus estava mudando do outro lado. Posso falar sim ou não? Há
Há uma pessoa nessa noite que você trouxe nos teus joelhos, e enquanto você está orando por essa pessoa, você veio entregar no altar. Deus está dizendo: eu estou mudando as ordens naturais das coisas nesta noite. Há um decreto de Deus que brada desde os céus para essa igreja nessa noite, para dizer: o Deus das causas impossíveis, Ele veio hoje para resolver e tornar concretizado esse teu negócio. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus do outro lado estava revirando cativeiro, revirando cativeiro. Abençoa Maria, Deus revira cativeiro. Abençoa João, Deus revira cativeiro. Abençoa André, Deus está revirando o cativeiro. Você não está vendo, Jó também não, mas enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém lá. Enquanto você está aqui, Deus está curando alguém lá. Enquanto você está aqui, Deus está levantando alguém lá. Enquanto você está aqui, Deus está operando milagre lá. Há um poder na tua oração. As tuas orações não têm sido em vão. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Eu quero convidar só quem quer receber a oração, passa aqui na frente. O Maicon com louvor, que faz aquele o céu descer. Deixa Deus te usar, amado. Eu quero convidar você. Pregador, a minha história está tão difícil, que se eu contar a minha história para o carroceiro, quem vai chorar é o burro, de tão terrível que está a minha situação. Pregador, a minha situação lá em casa está igual loteamento novo. A minha geladeira está igual loteamento novo, só tem luz e água. Mas o Deus da provisão, Ele vai bradar aqui nessa noite e vai dizer: a farinha da panela não vai faltar. Haverá milagre, haverá prodígio, haverá maravilha no meio dos seus. Você que acredita, saia do teu lugar num ato profético e venha. Venha, saia do seu lugar. O meu tempo já foi embora. Você que quer aceitar, se entregar a Jesus, saia do seu lugar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para tirar os cativos das prisões, dos aguilhões. Aleluia. Aleluia. Michael, deixa Deus te usar. Saia do seu lugar. Tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus. Mas não adoro pelo. Enquanto esse louvor está sendo ministrado sobre o teu coração, os obreiros vão orar sobre a sua vida. Não, você não irá sentir o toque da mão de um homem, não, mas o Espírito Santo que está restituindo nessa noite tudo aquilo que Satanás te tomou. Você não tem motivos. Não chora pelaquilo que se foi, se alegra com aquilo que virá. O que Deus está trazendo vai superar aquilo que se foi. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Não, eu não vou murmurar. Eu vou adorar. Diga! E Deus me deu, Deus tomou. Bendito Seja renovado, seja curado agora. Que o Senhor te levante numa qualidade profética de unção tamanha, que despedace todo o jugo, que despedace toda a barreira. Saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Saia daqui hoje com a determinação que se Deus é por nós, quem será contra nós? Abandona esse Deus e morre. Deus é Deus de restituição na tua vida hoje. Não adoro pelo que Deus restitui hoje a alegria perdida. Oh, aleluia. Receba a cura, receba renovo, receba o abraço do Espírito Santo.
Você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Cante! Simplesmente adorar. Eu vou adorar. E Deus me deu. Maravilhoso Deus, eu quero abençoar a tua igreja aqui agora, que está na nave do teu altar, desde o primeiro até o último. Receba agora uma unção maciça, concreta e pesada, de renovo, de alegria, de restituição. Agora, receba de Deus. Alabaragashuri de Hebria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos entronizar o teu trono aqui nessa noite e dizer que tu és bem-vindo para descer, para operar, para curar, para batizar, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Entra, Senhor, nas famílias como Deus que resolve coisas impossíveis. Vai curando, batizando, renovando, fazendo o impossível acontecer. Oh, receba essa graça, receba esta graça, receba esta graça, receba esse renovo. Vai, agora, pega. Volte para o seu lugar adorando ao nome de Jesus. Pra sempre. Deus me deu. Cante isso em nome de Jesus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a igreja. A Ele erga sua voz, cante. A Ele a glória. Ele merece toda a O Espírito Santo. A Ele a glória. Diga mais alto, para sempre. Para sempre. Aplauda o nome de Jesus. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte
que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. A sua igreja, Deus já tem um caminho aberto, Ele faz romper. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare, e Deus já tem. Faz romper. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Continuamos adorando ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Diga, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Diga, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diga, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Diga, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, ó, é porque está trabalhando. A minha situação tá difícil, eu não vou conseguir. Olha o que Deus diz: basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Declare, então louve, simplesmente louve.
sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Escute, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então não desista, continue, avance. Basta somente o que Deus irá fazer. E quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Declare, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Eu vou parar, não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Diga, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aplauda Deus Jesus. vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, aleluia. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Eu quero a igreja e o piano adorando a Jesus. Com muito, não é reclamando, não é murmurando, mas é adorando. Com muito louvor. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Isso aqui é profético, irmãos. Satanás pensou que ia vencer hoje, mas perdeu. Por quê, Marquinhos? Vamos cantar junto? Porque Deus está na tua frente. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito.
Hoje é noite de livramento aqui. Quantos creem? Hoje é noite de livramento dos céus. Hoje é noite de provisão dos céus. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Diga! Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Cante mais alto, igreja. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Tu crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Então diga bem alto: eu creio em nome de Jesus. Diga: essa semana é a semana da minha vitória. Eu tomo posse em nome de Jesus. Se você toma posse, aplauda o nome de Jesus. Jefferson, passa aqui, querido. Diácono irmão Jefferson vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor e orando por todos os pedidos de oração. Veio aqui em nossa mão, né, Jefferson? 3 pedidos de oração já. Além desses aqui, irmãos que pediram oração, nós também oramos, eu e a minha casa. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? E uma mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Amém? Quantos creem em milagre? Talvez a tua fé está bem pouquinha, mas Jesus vai multiplicar. Ainda tem vaso e ainda tem azeite dentro desse vaso. Tu pode estar passando pela beira da morte, mas o azeite vai multiplicar. Eu sinto uma palavra profética no meu coração. O azeite vai multiplicar. O diabo quis calar a tua voz, mas o azeite vai multiplicar. Vai ter azeite para todo lado. Vai ter gente que vai entrar dentro do fogo. Ah, mas eu não vou porque eu não aguento. Tu vai entrar e Deus vai te encher. Oh, aleluia. Quem precisa de oração? Vamos orar. Aleluia. Tem 3 nomes aqui: o João Amorim, Eric Camargo e Jean Martins. Amém? Vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença. Queremos, ó Pai, Te louvar, Senhor. Pai querido, nesse momento, ó Pai, a qual eu estou orando aqui, quero Te louvar. Senhor, eu estou com os olhos fechados, Senhor, mas nesse momento, ó Deus, eu vejo, ó Pai, o céu abrindo, ó Pai. Pai querido, é mistério. Eu sinto, ó Pai, o Senhor, ó Pai, pegando muito vaso aqui, Jesus. Vasos, ó Pai eterno, Pai querido, que não sentia nada. Eu vejo o Senhor enchendo de azeite. Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Pai, os pedidos de oração. Tu conhece o coração de cada um, meu Pai, Tu sabe o que cada um precisa. Pai, eu profetizo cura,
eu profetizo milagre, eu profetizo restauração, eu profetizo libertação. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, ó Deus. Abençoa, meu Pai, este culto, derrama poder, derrama unção. Faz a tua obra, faz o teu querer, Jesus. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tomai seu assento, queridos. Obrigado, Jefferson. Amados, quero dar aqui alguns anúncios muito importantes da obra do Senhor. Amanhã, dia 4, vai retornar os cultos da tarde da bênção, que no mês de janeiro tinham sido suspensos, mas amanhã à tarde retornamos então com as atividades da tarde da bênção, com as irmãs juntamente com a missionária Sandra e demais irmãs da diretoria e mulheres do culto da Cibepar. A oração da madrugada continua, o nosso propósito de oração e jejum, das 4 às 5 da manhã, e vamos até o dia 7, para a glória do Senhor Jesus. Também, queridos, as crianças até 11 anos, já podem estar se direcionando ali no hall de entrada da igreja, que as professoras já estão se organizando para subirem nas salas 1 e 2, para ministrar a lição para as crianças. Quinta-feira, agora, se Jesus não voltar, mas se ele voltar, coisa boa, irmãos, nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus, e nesta quinta-feira, nesse mês de fevereiro, eu estarei aqui pela graça de Deus, trazendo um estudo sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, nesta quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto de ensino. Também, queridos, sábado é o nosso culto de Santa Ceia. Não esqueça de trazer a sua contribuição ou o seu alimento, seu donativo, para a ação social aqui da nossa igreja, juntamente com o Valdeci, departamento do Vima. Sábado então é a nossa Santa Ceia, às 19 horas e 30 minutos. E neste sábado também nós teremos o nosso culto de posse dos novos irmãos e irmãs, obreiros e obreiras, que estarão assumindo aqui as suas funções dos departamentos da nossa igreja sede, que regulamentam o nosso campo de trabalho, que estarão sendo empossados. Desde já, antemão, este ano de 2026, retornamos então ativo a um departamento muito importante da nossa igreja, muito necessário, e vai ganhar a posse um casal muito abençoado, queridos amigos meus, nosso querido irmão Eloy e a Giza. Se coloquem em pé, meus amados. Olha que casal lindo, irmãos, um casal preparado, abençoado, muito bem estruturado. Vire para essa igreja. Você pode aplaudir Jesus pela vida dessa família. Você pode já procurar eles. Obrigado, queridos, pode tomar assento. Você pode procurar eles, porque eles serão a nossa liderança, juntamente com o presbítero irmão Roque e a sua esposa. Meu Deus, que mania de chamar os outros pelo apelido. Dailza, obrigado, Cid, né? Vão estar aqui assumindo a liderança do departamento de casais, e toda a última quarta-feira, preste atenção, toda a última quarta-feira, um encontro fixo mensal, terá aqui um encontro com essa palestra, com os casais, e também eles estarão disponíveis para aconselhamento, para estar orando por você, pela sua família, estar te servindo, para que sim, nós possamos estar cada vez mais fortes, unidos, saudáveis, uma família curada, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu ministrei aqui nesse mês de janeiro, um tema muito importante nessa quinta-feira, e tinha por título assim, famílias imperfeitas, mas Deus perfeito. Você pode repetir comigo? Famílias imperfeitas. Irmão, porque não existe família perfeita, mas tem uma coisa muito importante: o nosso Deus é perfeito. Você pode aplaudir Jesus?
Que família é a ideia de Deus, é criação de Deus. Então, é muito, muito importante. Também, queridos, com muita alegria nessa noite, está conosco a pastora Ademir, a missionária Daiane, esse casal missionário lá do país do Uruguai, chegaram ontem de viagem, e de fato agora, né, Ademir? Retornou, após 10 anos, retornou ao Brasil novamente. Você pode aplaudir Jesus por essa família. E agora, após o Aviva Parobé, estará assumindo a obra missionária no país do Uruguai, nosso querido irmão Nelson. Se coloque em pé, Nelson, e a sua esposa Letícia, juntamente com o baby que está ali no ventre. Você pode aplaudir Jesus por a vida dessa família, que renunciou, aceitou o chamado, está indo lá pastorear o pueblo, para a glória e honra do nome de Jesus. Ademir, passe aqui, querido, traga uma palavra de saudação à igreja, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Querida igreja, recebam a paz do Senhor Jesus. Bom, uma alegria muito grande neste momento. Quando eu dobrei meus joelhos para fazer a oração, eu digo: Jesus, é a minha primeira oração retornando, de joelho dobrado no altar, claro, e passa muita coisa na nossa mente. Hoje ainda de manhã eu conversava com a minha esposa, nós estamos, quem a gente vai encontrando no dia a dia vai nos perguntando: e aí, tá feliz? Eles esperam ver a gente, mas em realidade o que a gente consegue responder é que a gente está numa mistura. Por enquanto estamos numa confusão de emoção. São 10 anos. Há uma história lá, os desafios nos ensinaram a superar e aprender e a nos amadurecer. Mas a gente entendeu da parte de Deus que 10 anos foi o ciclo para nossas vidas. Olhando para trás, para a glória de Jesus e a alegria da igreja, permanece lá uma história que vai ter sequência, né? Lá está o terreno do ministério, a igreja, a casa missionária, grupo de irmãos, dar sequência agora essa nova família, são novos, né? São mais jovens que nós para lá. E disse para os irmãos lá, eles são jovens, são tementes a Deus, o que já nos passaram para nós, e vão vir aqui para amar vocês, para seguir com vocês. Claro que eles também ficam nessa transição de sentimento, né? Mas para a glória de Jesus, já tem irmão entrando em contato com eles, já estão dando bem-vindos, bem-vindo, e vai ser uma benção. O importante é que eu sempre transmiti para eles, Deus sempre teve e tem uma promessa muito grande para uma igreja evangélica no departamento de Paissandu, que é um estado, e em todo o país do Uruguai. Porém, homens foram enviados, mas esses homens não ouviram a voz de Deus, e não foram tementes o suficiente para manter-se firme com a bandeira do Evangelho e anunciando essa verdade. Mas para a glória do nosso Deus, essa história mudou, porque agora eles não veem o ministério de Madureira como um ministério aventureiro, é um ministério que chegou, permaneceu, estruturou, legalizou, adquiriu terreno, e vai haver sequência para a glória de Deus. O tempo, Deus sabe que essa família vão estar lá, Deus sabe, mas o mesmo Deus que está aqui e levantou o Ministério Madureira no Brasil, em Parobé, é o mesmo Deus que está lá, e essa igreja vai permanecer, e pulsante, vibrante e cheia do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, uma grande alegria, nos readaptando de volta, mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, e é um Deus que no silêncio Ele está trabalhando, e Ele está fazendo grandes coisas, não somente por nós, mas por todos nós.
Amém, queridos? Um abraço grande desde agora. Ainda posso transmitir o abraço da igreja missionária, até passar o cajado para o missionário. Transmito o abraço da igreja missionária para toda essa igreja, no nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Obrigado, meu amado. Queridos, que alegria, né? A gente só pode cantar assim, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer com todo o meu ser. Você pode dizer isso ao Senhor? Te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, com muita alegria no coração, eu gostaria de conhecer você aqui nessas duas fileiras de cadeiras que estão nos dando a honra com a sua visita nessa noite, seja pela primeira ou segunda vez. Tu poderias, por gentileza, sem constrangimento, erguer a sua mão para que eu pudesse lhe reconhecer? Temos? Não temos? Aqui nesse lado temos alguém que está nos visitando, queridos, pela primeira ou segunda vez. Ali, aquela senhora, esse senhor estava na oração da madrugada, né, pastor Deli? Estava conosco na oração da madrugada. Deus abençoe grandemente. Você pode aplaudir Jesus, meus amados, pela vida dos nossos irmãos. Sejam todos muito, muito bem-vindos para a glória do Senhor Jesus. Sentado mesmos, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Corinto, que Paulo escreveu a Coríntios, capítulo de número 8. Queridos, esse momento é um momento que nós vamos continuar adorando a Jesus. Você que trouxe o seu dízimo para estar devolvendo na casa do Senhor, mas também essa oferta, desde domingo, nós estamos aqui conclamando uma oferta missionária de sacrifício. O pastor Ademir veio embora para o Brasil, está indo nosso querido irmão Nelson, missionário Nelson, e a missionária Letícia. Nós temos todo esse investimento da mudança, as documentações que já começou hoje, né, meu filho? E tem que fazer RG novo, e a carta verde, e o seguro, e as demais coisas necessárias para ir ao Uruguai, retornarmos. E essa é uma oferta missionária. E sabe, meus amados, eu conversava com o pastor Ademir nesta manhã. Eu podia ver nele uma certa preocupação, dizer que não, mas eu disse, nós servimos um Deus provedor, né, Ademir? Eu disse, meu filho, o que está faltando para a casinha? Falta madeira, pastor, falta fio, falta tinta, falta concluir a casinha, falta erguer o banheiro, a cozinha, um pouquinho de cada coisa, né, Ademir? E você que está aqui, e se Deus tocar no teu coração, talvez você diz, pastor, hoje eu não tenho condição, mas você pode doar o seu tempo para ajudar o pastor Ademir na casinha, não precisa? Mas eu posso doar um pacote de prego, posso doar um feixe de madeira,
posso doar uma cozinha, posso doar uns metros de tijolo, um saco de cimento, né, Ademir? Eu creio em nome de Jesus, é isso, e vai dar tudo certo. Diga para o irmão que está do seu lado, vai dar tudo certo, irmão. Agora diga para o irmão do outro lado, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Então se coloque em pé, queridos. Paulo está aqui no capítulo 8, levantando uma oferta para os pobres da Judéia. Ele está na igreja gentílica, e a igreja em Jerusalém está passando um momento muito complicado, momento delicadíssimo, de extrema necessidade. E os primeiros versículos aqui nos ensinam muitas lições, e eu gostaria que você nos acompanhasse a essa leitura. Eu quero que você separe o seu dízimo e a sua oferta, e depois o pastor José vai estar aqui orando, consagrando ao Senhor esse momento e as nossas finanças. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Repita comigo, generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, que ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Diga comigo, não é obrigação. Olha como é que a igreja se compungiu no versículo de número 4. Pedindo-nos com muitos rogos, ou seja, insistindo a graça, insistindo a comunicação deste serviço, ou seja, os crentes insistiam em ser generosos e ofertar nessa questão missionária em Jerusalém, na Judéia. E continua esse texto dizendo que se fazia para com os santos. Queridos, muitas pessoas podem interpretar um momento deste como um fardo, um peso, mas que possamos, e o Espírito Santo de Deus possa iluminar o nosso coração, abrir os nossos olhos, abrir os tampões dos nossos ouvidos, entender que tudo isso não é um fardo, um peso, mas é uma oportunidade para você ser abençoado. Diga comigo, é uma oportunidade de eu ser abençoado. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabaste essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, palavra, ciência, em toda diligência, em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. E eu encerro. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. E você diz amém por esta palavra. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Pastor José, passa aqui, querido. Logo após, a nossa querida missionária Daiane vai estar adorando ao nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Então neste momento, pegue a tua oferta, mas deixa Deus tocar no teu profundo, né? Porque é uma oferta especial para os missionários que estão retornando e para os que vão indo, né? Então ajude, porque nós não podemos nos dispor aí fazer a obra, né? Então Deus tocou no coração deles, mas nós podemos contribuir ajudando, né, no que eles mais precisam, porque Deus é poderoso para suprir, mas Ele vai usar você nessa noite, amém? Então feche seus olhos. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Pai, neste momento, por essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai querido. Pai, o Senhor está falando conosco, Pai querido, e neste momento, Pai, vamos fazer um trabalho importante, Pai,
levantar uma oferta abençoada, Pai querido. Pai, toca no coração de cada filho teu aqui, Pai querido. Tu conhece o desejo do coração deles, Pai. Eles não podem ir, não se dispuseram ao nosso pastor presidente para ir fazer a obra, mas neste momento, Pai querido, toca no coração deles, Pai, para contribuir, ajudar teus filhos que estão dispostos a fazer a tua obra, Pai querido. Vão passar necessidades, Pai querido, mas o Senhor é poderoso para suprir, Pai querido. Pai, usa nessa noite a cada filho teu, Pai querido. Pai, essa oferta especial, Pai, direcionada a eles, Pai querido, eu coloco, Pai, na tua presença. Pai, eu peço agora, multiplica até 100 vezes a tua oferta, Pai querido. Pai, que venha abençoar os seus lares, suas famílias, Pai querido. Também coloco na tua presença teus filhos fiéis, dizimistas, Pai querido. Pai, venha suprir as necessidades de cada um, a sua prateleira. Pai, venha abençoar o seu trabalho. Pai, venha multiplicar, Pai querido, a sua fidelidade, Pai. Assim, nessa noite, eu abençoo teus filhos ofertantes e teus filhos dizimistas, na tua presença, Pai querido, abençoando de uma maneira em geral, Pai querido. E eu te agradeço, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor José. Pode sair do seu lugar, queridos. Missionária Daiane, louvando ao Senhor. Paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Deus os abençoe grandemente nesta noite. Vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus num portunhol. Amém? Aleluia. Tu voz me chama a las aguas, donde mis pies pueden fachar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues yo soy tuya hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no fallarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas
pruebas, mas allá de lo soñado, de todo aquello que yo he pensado, cuando estoy en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de todas las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo yo estar confiado ao estar em tu presença, e a tu nome eu vou clamar em meio à tempestade. Eu sei que com Ele eu posso caminhar, porque eu não temo o mal e a morte, eu não temo o que está atrás, mas olho firmemente para aquele que é o autor e consumador da minha, da tua fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado, querida.